Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sempre é uma gratidão e uma alegria poder estar aqui com vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade, né, às leituras e comentários das lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 105, chamada Sois a Luz, baseado numa passagem do próprio Mestre Jesus, que está em Mateus capítulo 5, versículo 14, onde o Mestre diz assim: Vós sois a luz do mundo. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição começa assim: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe nascendo de redenção para todos. Cristo, sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Essa lição é uma lição muito bonita, né? E se na semana passada a gente até brincou aqui um pouco, falando, né, que a lição 89 em nossa marcha era dependendo do nosso ponto de vista, era um puxão de orelha na gente. Essa lição, ela, digamos assim, ela massageia um pouco o nosso ego, ela, digamos assim, ela nos levanta um pouco o nosso ânimo, falando que nós somos a luz do mundo. Mas aí vem uma reflexão. Nós somos sim a luz do mundo, como o próprio Jesus, né? Como o nosso próprio Jesus, nosso próprio mestre disse, porém isso é com uma certa parcimônia. É necessário, e isso exige de nós uma certa responsabilidade, um certo cuidado. E é isso que a gente vai começar a ver no começo, que Emmanuel, aqui da nossa lição, ele nos inspira a pensar e refletir sobre isso. Quando ele fala, quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhe tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles que em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Por que nós somos luzes? Nós somos luzes porque nós somos melhores que os outros? Não. Nós somos luzes nada mais, nada menos, porque não existe em nós a centelha divina. E é essa luz que a gente precisa fazer resplandecer, pensando no bem da coletividade, pensando no bem das pessoas à nossa volta, não em benefício próprio. E é aí que a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque quando Jesus fala sobre que nós somos a luz do mundo, existem dois caminhos muitas vezes que a gente toma. Um dos caminhos é muitas vezes a gente acaba batendo no peito e achando que nós somos muito mais do que realmente nós somos. Principalmente quando a gente coloca a nossa fé, a nossa confiança em coisas que nós temos ou que possuímos neste momento e que em um momento futuro pode ser que a gente não nos pertença mais, que a gente não mais tenha isso.
Porque muitas vezes a gente acaba utilizando dos nossos talentos, daquilo que nós temos, digamos assim, que a gente pode usar em proveito das pessoas, a gente acaba usando em proveito de nós mesmos, né? Buscando vantagens apenas para nós, não utilizando isso para as outras pessoas. E isso muitas vezes acaba nos levando a caminhos onde a gente acaba achando que a gente é muito mais luz do que a gente é, que a gente faz e acontece. Só que aí, como são coisas que hoje a gente tem e amanhã pode ser que a gente não tenha mais, quando de repente aquilo some da nossa vida, a gente perde a nossa base. E a gente vai ver que a gente não é luz coisa nenhuma. A gente, na verdade, se utilizava daquilo em benefício próprio. E muitas vezes a gente percebe isso claramente no nosso dia a dia, quando a gente se depara em situações com pessoas, por exemplo, que acham que há uma posição social que elas ocupam vai fazer com que ela resolva o problema das outras pessoas. Muitas vezes a gente acha, às vezes o momento favorável que as pessoas têm, às vezes a beleza física. Quantas outras coisas a gente acha que isso é o suficiente para a gente resolver o problema das outras pessoas? E não é isso. Não é isso que nos torna luz, que nos torna melhores que as pessoas, não é isso que inspira o bem às pessoas. Porque ser luz é justamente isso, é inspirar o bem. Uma outra coisa que a gente acaba, muitas vezes, fazendo com que essa nossa luz, a gente precisa desenvolver ela, né? Porque a gente segue esses dois caminhos. Ou é esse caminho muito, digamos, a gente bate no peito e acha que a gente faz e acontece, que a gente tem essa importância. E vamos lembrar, gente, a gente sempre fala isso, a gente tem sim a nossa importância. Jesus ele não disse isso por acaso, vós sois a luz do mundo. É que a gente acaba exagerando um pouco nisso. Só que aí a gente vai ver que em certas situações, por mais que eu tenha todo o dinheiro do mundo, porque eu tenha mais toda a influência do mundo, que eu tenha toda a beleza do mundo, isso não vai resolver o meu problema. Não vai resolver o problema das outras pessoas. Aí que a gente consegue enxergar a nossa pequenez diante do universo todo. É aí que a gente assume essa posição um pouco mais humilde. Então, é para isso que a gente, às vezes, não precisa. É o certo a gente não precisar passar por isso. Mas muitas vezes a gente precisa passar por aprendizado. E uma outra coisa que faz com que esses caminhos que a gente fala sobre ser luz é que muitas vezes, quando a gente fala sobre luz, a gente pega o exemplo de Jesus, do que Jesus fez. E aí a gente vê e a gente fala, nossa, eu nunca vou ser como Jesus fez, né? Nunca vou fazer o que Jesus fez, eu nunca vou ter o comportamento de Jesus, apesar dele próprio ter dito, né? Uma vez, em uma passagem, ele fala, né? Que vós farão coisas tão grandiosas quanto eu faço, ou até mais, né? Então, às vezes, a gente acaba não acreditando nisso, mas é porque é devido ao nosso momento. Então, às vezes, quando a gente acha que, a gente fala que vós sois luz, a gente fala, não, eu, luz, não, nunca. Nunca você, porque a gente acaba se comparando com Jesus. Mas é sempre o que a gente fala aqui nas lições, nos evangelhos, sempre a gente conversa um pouco sobre isso. Quando a espiritualidade, quando os mentores, quando o espiritismo nos ensina que Jesus é o nosso mestre, que Jesus é o nosso melhor modelo e guia, é justamente se inspirar naquilo que Jesus fez, naquilo que ele trabalhou, naquilo que ele fez com as pessoas, o comportamento que ele teve, e trazer, e se inspirar no que ele fez e trazer de acordo com a nossa evolução isso para o nosso dia a dia. E justamente ser luz é o que nós estamos falando, é praticar o bem, é praticar o bem ao invés do mal, é combater o mal com o bem. É isso que Jesus ensinou, e isso sim nós já temos condição de fazer, por mais difícil que possa parecer. O que acontece é que a gente tem uma tendência ainda muito de dar na mesma moeda, de ser reativo. Né? A gente é bonzinho com quem é bonzinho com a gente. A gente é simpático quando a pessoa é simpática com a gente. A gente paciente quando a pessoa é paciente com a gente. Agora, quando uma pessoa tem um comportamento adverso, a gente responde no mesmo tom. Essa é uma tendência nossa. E responder o mal com o bem é justamente isso. Isso é ser luz. É procurar evitar esse confronto. É responder algo negativo com algo positivo. É responder um defeito, uma má paixão ou algum mau comportamento com uma virtude. Esse é o nosso desafio, isso é ser luz. Como o texto fala, isso exige uma certa disciplina nossa, isso exige um certo cuidado, uma certa energia, um certo prestar atenção nisso. Mas nós somos capazes sim de fazer, nós já temos condição de fazer, não exatamente do mesmo jeito que Jesus fez, mas a gente tem, conforme a nossa compreensão, o nosso momento, a gente tem sim condição de já fazer de um jeito diferente.
a de não responder na mesma moeda. E aí a gente inspirar as pessoas no bem, porque isso é ser luz. Muitas vezes a gente acha que ser luz é resolver o problema das pessoas, e não é isso, muito pelo contrário. Jesus, que foi o espírito mais evoluído que passou aqui pela Terra, ele nunca resolveu o problema de ninguém. Muitas vezes a gente acha, como Jesus fez as curas, a gente acha que Jesus resolveu os problemas das pessoas. Não é isso. Jesus sim fez as curas, mas a pessoa não deixou de ter problema porque ela teve a cura. O cego lá, que a gente acabou lendo o exemplo dele, né, na lição passada, né, ele voltou a enxergar. Mas porque ele voltou a enxergar, não quer dizer que ele não teve problema na vida dele. Pelo contrário, ele teve uma condição diferente de resolver os problemas que ele tinha, uma condição diferente para resolver os problemas dele que antes ele não tinha. O que mudou foi apenas isso, mas ele continua tendo os problemas. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, ser luz não é resolver o problema de ninguém. Ser luz é justamente inspirar as pessoas no bem. É estar praticando esse bem ao invés do mal. É inspirar as pessoas justamente em um momento onde elas se sentem sem esperança, inspirar a esperança. Nos momentos onde a pessoa se sente por algum motivo com medo, com receio, inspirar a pessoa a coragem. Em um momento onde a pessoa se deixa levar pela ansiedade, pelo medo do futuro, inspirar a paciência. Esse o nosso trabalho. É como a espiritualidade trabalha com a gente. A espiritualidade, ela não diz pra gente, faça isso ou faça aquilo. Ela nos mostra caminho, ela nos inspira caminho, como a gente vai fazer. O que fazer, qual decisão a gente vai tomar, vamos ser nós. Nunca, por mais que a gente às vezes tenha dúvida, que a gente fique em dúvida, que isso é normal muitas vezes na nossa vida. Ai, não sei que decisão tomar, que escolha fazer, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, me ajuda, me mostra o melhor caminho. A espiritualidade sempre vai inspirar, mas a decisão tem que ser nossa, porque o mérito ou demérito disso tem que ser nosso, o livre-arbítrio é nosso, a responsabilidade tem que ser nossa, né? E para o próprio aprendizado nosso também. Então, a espiritualidade, ela não pode fazer, ela vai indicar certos caminhos, ela vai indicar maneiras, coisas, o que você pode fazer. Mas ela nunca vai dizer para você, faça isso ou faça aquilo. E isso a gente vai até entrar mais tarde na lição sobre isso, mas a gente precisa ter um certo cuidado. Não é assim que a espiritualidade trabalha. Então, se a espiritualidade trabalha assim, quanto mais a gente. Então, ser luz é justamente isso, é nos esforçarmos no bem, é procurarmos vencer essas nossas más tendências, procurando fazer com que essa luz, essa centelha divina, ela procure estar acesa a maior parte do tempo. Uma vez, numa palestra, eu vi uma comparação que eu achei muito interessante, que ela é muito válida. Ela fala que nós, né, a palestrante está falando que nós somos um pouco como vagalumes, que ora a nossa luz está acesa e ora a nossa luz está apagada. O nosso trabalho, a nossa missão é justamente isso, é procurar fazer com que essa luz nossa, ela acabe estando acesa um pouco mais de tempo, por mais tempo possível, para que a espiritualidade se utilize dessa nossa luz para ajudar o próximo. Os nossos talentos, as nossas aptidões, as nossas luzes que nós temos para favorecimento das pessoas à nossa volta, não é para a utilização apenas de nós mesmos, para a utilização por nossa própria conta. É para ajudar as outras pessoas. É por isso que nós todos vivemos em sociedade, justamente porque a luz que eu não tenho, o próximo tem. E ele vai me inspirar a desenvolver essa luz também em mim, e vice-versa. Então é assim que a gente trabalha, é assim que a gente cresce, é assim que cada um trabalha junto com o outro e procura ajudar o outro nesse sentido. Então, quanto mais a nossa luz estiver acesa, mais a espiritualidade pode se utilizar dessa luz e ajudar a propagar o bem à nossa volta. A gente não vai mudar o mundo por completo, mas a gente vai ajudar o mundo justamente ajudando ali naquele quadradinho que a gente vive, ali naquele cercadinho que a gente vive, com as pessoas à nossa volta. Inspirando o bem nas pessoas, inspirando as pessoas sempre responderem um bem, com uma virtude, alguma situação negativa, a gente está ajudando nesse trabalho do bem, nesse trabalho da espiritualidade, de espalhar o bem pela Terra, da Terra ser um planeta melhor. Esse é o que está o nosso objetivo. Vai ser normal momentos que essa luz vai estar apagada. Porque como a gente vem conversando nas lições e nos estudos, estamos num planeta de provas e expiações. Então vai ter momento onde a gente vai se sentir sem esperança, onde a gente vai se sentir assim, sem coragem, onde a gente vai achar que não vai dar certo. Isso é normal. Mas o que a gente tem que fazer é sentir isso e o quanto antes a gente mudar essa sintonia, para que a gente acenda essa luz, para que a gente tenha coragem, demonstre coragem e paciência e outras tantas virtudes, não só na nossa vida, mas trabalhando na nossa vida também
inspirando esse sentimento, essas luzes, essas atitudes para as pessoas à nossa volta também. Caminhando para o final, Emmanuel fala assim: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor oferecendo o melhor de nós mesmos, sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perseguições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. E quem sou eu para colocar qualquer ponto no que Emmanuel aqui escreveu, no que aqui ele disse? Mas eu só vou colocar porque ele também, de certa forma, ele não disse isso nominalmente, mas no parágrafo anterior ele nos deixou a entender. Como essa linda frase que termina a lição, quando ele fala que a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina, eu colocaria uma outra coisa aqui. Também não julga. E isso foi uma coisa até inspirado no trabalho, né, no evangelho que a gente teve da semana, no caso, retrasada, que a espiritualidade nos inspirou isso também, porque a gente precisa tomar um certo cuidado com o julgamento. Por quê? A luz, como aqui Emmanuel fala, ela justamente esclarece, socorre, ajuda e ilumina. E assim, muitas vezes, a gente acha que a gente tem que interferir no trabalho do outro. E como a gente está lendo, como a gente está conversando, não precisa ser assim, não deve ser assim. A gente não tem condição de julgar quem quer que seja. Jesus disse, não julgais para não ser julgado. Jesus disse desse jeito porque para nós fica mais fácil da gente entender aquela coisa meio racional. Mas é muito mais do que isso. A gente não pode julgar porque a gente não tem condição, não tem evolução de julgar ninguém. Porque a gente vai ser sempre parcial. A gente nunca vai ser imparcial no julgamento de qualquer pessoa ou de qualquer situação. Por quê? Porque cada um de nós somos hoje resultados de tudo aquilo que nós vivemos em vidas passadas e nessa, das experiências, das vivências, dos trabalhos, daquilo que nós vivemos. E que a gente percebe à nossa volta. Cada um está trabalhando uma área, tem um tipo de comportamento, uma reação diferente do outro, porque cada um teve uma vivência, um trabalho, uma experiência diferente dos outros. Então a gente não pode julgar, porque sempre que a gente for julgar qualquer pessoa ou qualquer situação, a gente vai estar julgando de acordo com a nossa vivência, de acordo com os nossos olhos, de acordo com aquilo que a gente acha que é certo. Mas a nossa vivência nunca é igual à pessoa. Além do que, quando a gente julga, a gente está entrando na situação daquela pessoa. A gente vai falar, mas pode falar assim, mas Marcelo, eu não estou lá naquela situação. Mas mentalmente a gente foi. A partir do momento que você vê uma situação e julgou, isso é certo, isso é errado, é como se a situação daquela pessoa fosse uma piscina, a gente fosse lá e entrasse lá. A gente desse um mergulho com o nosso pensamento, porque pensamento é energia, a gente sabe disso. A gente foi lá e pensou e julgou e a gente foi lá. E aí, quando a gente sai da piscina, depois do mergulho, como é que a gente sai? Com que tipos de energia que a gente atrai para a gente? Então, é nisso que a gente também precisa tomar cuidado. Então, a gente não pode julgar porque a gente não tem condição de julgar, a gente não tem essa imparcialidade. Por mais que as pessoas digam, não, eu sou imparcial, gente, a gente não é. A gente não tem condição, não é o nosso momento ainda. A gente não tem condição da gente ser imparcial, por tudo isso que a gente está falando. E também, muitas vezes, quando a gente vai lá e se coloca no lugar da pessoa, na maioria das vezes, para não dizer 100%, a gente faria do mesmo jeito que a pessoa fez. Quando a gente está aqui no nosso quadrado, enxergando a situação de um outro ponto de vista, a gente vai falar, não, isso é certo, isso é errado, não, a pessoa devia fazer isso, devia fazer aquilo. Quando a gente está lá, se coloca no lugar da pessoa, e principalmente com as vivências, experiências que as pessoas teve, a gente vai ver, não, provavelmente eu faria do mesmo jeito. Isso é muito, e a gente e isso é em tudo na nossa vida. Um exemplo muito básico que a gente tem, quando qualquer setor de atividade da economia entra em greve, por exemplo, metrô. Aqui em São Paulo, metrô, quando entra em greve, é aquela coisa. Então, quando entra em greve, a gente julga. Vai falar, não, o pessoal aí ganha bem, é funcionário público, pô, e ainda fica entrando em greve, se não está satisfeito com o emprego, então pede as contas e vai trabalhar em outro lugar, né? Sai fora, dá vaga para quem quer trabalhar, não é assim? A gente não fala assim, a gente geralmente julga assim. Aí quando a gente vai lá e entra lá, se coloca no lugar da pessoa, a gente vai ver o que a pessoa fez para chegar lá,
por exemplo, os direitos que de repente ela conseguiu, as pessoas querem tirar, a situação que a pessoa passa, aí a gente vai ver que a gente provavelmente também estaria fazendo greve como a pessoa fez. Então a gente precisa tomar um certo cuidado. Para com os outros, a gente quer sempre justiça. Quando é conosco, a gente quer misericórdia. E isso não é ser parcial. A gente não está sendo imparcial. É como Jesus ensinou, queira para o próximo aquilo que você quer para você. Então, para o outro, a gente vai querer justiça. Mas para a gente quer um pouco de misericórdia. Uma outra situação, muitas que a gente ouve muitas pessoas falarem, por exemplo, é pena de morte, ou, por exemplo, aquela frase, bandido bom é bandido morto, né? Muita gente fala isso. E quando o bandido é o nosso filho, e aí? É bandido morto? A gente quer o bandido morto ou a gente quer uma oportunidade para que ele se conserte? Então, por aí, nessas situações é que a gente percebe que para os outros a gente quer uma coisa, mas para nós a gente quer uma outra coisa. E é como termina a lição, Emmanuel falando. A gente não tem que entrar nessas situações. O nosso trabalho não é julgar, não é resolver o problema do outro. Ser luz, como a gente falou, não é resolver o problema de ninguém. É como o Emmanuel falou, é argumentar, é esclarecer, é inspirar o bem, é socorrer, é ajudar sem distinção de ninguém. É fazer o que está ao nosso alcance com as ferramentas que a gente tem, dando o nosso melhor. E o ajudar e o ser luz, muitas vezes, é um sorriso, é um abraço, é um ouvido amigo, é um conselho que a gente pode dar, sem interferir na vida da pessoa. A espiritualidade, como a gente falou, ela nos inspira, ela nos ajuda justamente nos inspirando a reflexão. Aí é que, a partir daí, a gente vai tomar uma atitude, a gente vai fazer uma escolha. Ela não vai nunca dizer, faça aquilo, faça isso. Não. Ela vai sempre nos esperar o melhor caminho. Olha, se você fizer isso, pode ser que dê isso. Olha, se você fizer desse jeito, pode ser que dê desse outro jeito. O que é melhor? O que vai te dar resultado e resultado para as outras pessoas? Se você tomar essa atitude, se você vai estar sendo egoísta, ou você está cuidando de você mesmo? São essas reflexões que a espiritualidade vai nos inspirar. Eu lembro muito de uma situação que hoje até é engraçada, que aconteceu comigo, de uma situação que eu estava vivendo e eu resolvi tomar uma atitude, e foi até engraçado porque, assim, eu brinco que a minha mediunidade, ela é cega, surda e muda, assim, eu não vejo, não escuto, né, assim, a minha mediunidade é mais, assim, intuitiva, né, e nessa situação onde eu resolvi tomar uma atitude, eu lembro muito bem da voz do mentor falando assim, olha, se você fizer isso, você vai se machucar. Ele só, olha que ele foi até além, ele não precisava ter dito isso, mas ele falou isso. Aí o que eu fiz? Bati no peito e falei, não, pode deixar, eu estou preparado. Aí fui e fiz. Adivinha o que aconteceu? 10 minutos depois eu estava na cama chorando, feito uma criança. Então é assim, a espiritualidade, é assim que a espiritualidade trabalha. Ela nos inspira o bem, a decisão é nossa. E é isso que a gente pode fazer no nosso quadradinho, na nossa vida, com as pessoas à nossa volta. Ajudar as pessoas justamente a inspirar elas no bem, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, ajudando elas a desenvolver essas virtudes que vão combater quando elas estiverem nesses momentos de adversidade. E sem julgamento, apenas esclarecendo, ajudando, socorrendo e iluminando essas pessoas que estão à nossa volta. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado, é um tema para lá de interessante, da gente poder estar nos vigiando sobre como nós estamos trabalhando essa nossa luz, nessa nossa centelha divina que habita, né, que vive dentro da gente, a gente consegue fazer com que ela esteja acesa por mais tempo na nossa vida, a gente consegue, através dessa luz, inspirar as pessoas no bem, ou a gente ainda está com essa luz meio apagada, se deixando levar pela negatividade e até mesmo, às vezes, interferindo na vida e julgando as pessoas à nossa volta. É um certo cuidado que a gente precisa ter e a gente precisa estar atento sobre isso para que a gente não se prejudique. Isso é o mais importante. Espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada, de muita saúde e que a gente possa se encontrar, se Deus assim nos permitir, na semana que vem. Até lá então, que Deus abençoe a todos.